Parabéns a todos que conseguiram despertar e já estar aqui tão temprano. E vamos a seguir com o nosso congresso. Estamos na metade, creio, mas os outros vão chegando pouco a pouco. E neste momento vamos ter uma ponência internacional, Educação Social e Inclusiva em Contextos Urbanos no Brasil, a experiência de Goiânia e Aparecida de Goiânia. Goiânia é uma cidade que está cerca da capital do Brasil. Temos aqui a doutoranda Kátia Oliveira de Barros, que vai apresentar essa ponência, pedagoga, especialista em educação inclusiva, e vai contar um pouco de sua experiência em Brasil. Doutora Kátia. Buenos días. Buenos días. Me gostaria agradecer ao diretor deste congresso, Dr. Mohamed, ao Dr. Antônio Hernandes pela acolhida, a doutora Cláudia pelos cuidados em Espanha. Me gostaria de pedir desculpas a vocês por não falar espanhol ainda. Eu vou aprender. Eu posso aprender. Sim? E gostaria de pedir permissão para compartilhar um pouco de minha experiência em Brasil com vocês. Sim? Sim? Eu me chamo Kátia e venho de Goiânia. Goiânia é uma grande cidade, é uma capital do Brasil. Uma cidade muito grande e com muitos problemas sociais, como há em muitas cidades grandes do Brasil. Goiânia está cerca da capital do Brasil, que é Brasília, a 200 quilômetros mais ou menos. Me entendem? Sim? Podem me interromper e pedir para que explique novamente, sim? Eu trabalho em Goiânia, que é uma capital, e em Aparecida, que é uma cidade que fica a cerca de 30 quilômetros de Goiânia. Entendem? Pela manhã me vou a trabalhar em Aparecida e pela tarde trabalho em Goiânia. Pela noite na universidade. Sim? Esta é a escola que trabalho em Aparecida de Goiânia. Mirem, por favor. O que percebem nesta foto, nesta imagem? Gente, o que percebem? É uma cidade, é uma escola que fica em uma região muito afastada do centro. É uma escola pública, onde os meninos vão sozinhos para a escola. Não têm a companhia dos seus padres, têm 6 a 10 anos, mais ou menos, e vão sozinhos. Poucos vão acompanhados. Podem mirar aqui, uma acompanha uma linha. Percebem que não há asfalto. Só que não há apenas asfalto. Não há água encanada, não há esgoto, não há energia elétrica em algumas casas. Essa é uma realidade muito triste. Só que quando me levanto às 5, muito temprano, às 5 da manhã para trabalhar, dirijo meu coche a 30 quilômetros mais ou menos e chego na escola. Eu chego, mas não sei se volto para casa, porque é perigoso. Muitos crimes de diversos contextos. Crimes sexuais. Há crimes de tráfico de drogas. É uma região abandonada. Entende? É pública a escola. Sou funcionária pública. Essa é uma minha com quem converso muito, hablo muito na hora do intervalo, na hora do
Esta ninha, ela anda 3 a 4 quilômetros mais ou menos para chegar à escola, a pé. Quando chove, quando tem chuva, ela vem também. Quando está sol, muita poeira, porque não há asfalto, ela frequenta a escola também. Esta ninha é uma ninha muito amável, muito querida. Conta-me, às vezes, que não jantou, não cenou, não comeu, que não tem comida em casa, que a madre trabalha fora, que trabalha à noite, mas ela não sabe o que a madre faz. Não sabe o que a madre faz. Eu desconfio, ela não sabe. Entende? Compreende? Eu perguntei, minha e do padre? Onde está teu padre? Ela disse para mim, tia, chama a professora maestra de tia. É de uma forma carinhosa. Tia, meu padre está preso. Ah, preso? Por que ele está preso? Roubou. Matou alguém, roubou alguém. Ela conta e penso, fico assustada. Pero não é essa a realidade só dessa minha, é de muitas crianças naquela escola. Só que eu não trabalho apenas nesta escola, trabalho à tarde, pela tarde, em outra escola, que é em Goiânia, na capital. Em Aparecida, esta é a minha sala de aula. Mirem, os alunos, as crianças, os niños estão fazendo atividades artísticas. Aqui temos atividades em grupo, com uns interagindo com os outros. Só que não trabalho apenas aí. Mas quero apresentar a vocês como é uma escola de periferia em Brasília, para que vocês conheçam. E não conheçam um vídeo da internet, mas um vídeo que eu fiz da minha escola. Sim? Mirem, por favor.
percebem nesse vídeo? Sim? Não perceberam nada? Vamos repetir o vídeo? Não? Perceberam? O que percebem? Pouco recurso? Pouco recurso? Sim. O que mais? E eu percebo neste vídeo pouco recurso, percebo uma escola muito pobre, mas eu percebo uma escola onde há infelicidade, onde as crianças gostam de ir à escola. Trabalho lá, eu sei. Fazemos tudo para que as crianças, os niños, gostem de estar na escola. Tudo o que é possível. Há coisas que não conseguimos, temos vontade. Pero eu trabalho apenas nesta escola, pela manhã, trabalho à tarde, nesta escola em Goiânia, na capital, cidade grande. E sabe que esta escola, trabalhamos com atividades práticas, com atividades fora da classe. Neste momento, por exemplo, estamos fazendo uma atividade de bingo. Sabem o que é bingo? Sim? Bingo. Pero os niños não marcam as cartelas sozinhos. As maestras orientam as crianças. Esses são os condutores da atividade, são professores também de educação física. E essa é a escola de Goiânia. Vamos ver a diferença que há entre a escola de Aparecida e a escola da capital de Goiânia.
Essa é a minha escola, na capital. Percebem a diferença? Percebem? Há diferença? Dos ninhos? Não há? Pelas fotos, nesse momento eu não filmava os ninhos em atividade. A diferença está não na estrutura da escola. Duas escolas parecidas, têm dificuldades, uma tem quadra coberta, outra está em construção. Pero a escola de Goiânia, da capital, é mais mirada pelos políticos. Percebem que há coisas mais rápidas do que da outra? Sim, isso. Sim, na escola onde há mais privação, há mais felicidade, percebo, noto isso no dia a dia. Interessante isso, né? Onde há mais recursos, sala de internet, vídeo, não há tanta felicidade pelas pessoas. Por que será? As duas estão em favelas. Uma é mais mirada pelos políticos, se preocupam mais em comprar uma cadeira bonita, uma sala bonita. E na escola que fica em Aparecida, é uma escola mais esquecida pelas políticas públicas. Entende? Os professores são os mesmos. Eu trabalho nas duas escolas. Em Brasil, você pode ter 2 concursos públicos em cidades diferentes, se forem próximas. Entende? Não há problema com a legislação. Nessas duas escolas, desenvolvemos práticas educativas. Como essa prática educativa em uma escola de âmbito de privado? Nessa atividade sou eu. Estou com os ninhos. Este é um ninho com discapacidade física e intelectual. Chamamos de deficiência mental. Sim, Cláudia? Esse é um ninho hiperativo. Pelos outros eu vou ser aparentemente normais. Não há uma avaliação prévia antes da criança ser inserida em as classes. Todos estudam juntos, matriculam na escola, o padre pede a vaga, é oferecida a vaga, e as crianças estudam. Um fica pulando, o outro gritando, os outros copiando, estudando. Não se avalia antes. Depois que o professor, o maestro, percebe a dificuldade e vai pedir socorro para a sociedade. É assim. Triste, não? Não se sabe antes se precisa de um atendimento diferente. Para se ensinar, por exemplo, o sistema de numeração decimal, trabalhamos de forma prática, porque ele encanta os ninhos. Eles gostam de trabalhar com coisas que podem tocar, que podem manusear, mexer. Encanta os ninhos. E muitas vezes nas escolas, nas duas escolas, não há recurso. Então, professores, maestros, compramos os recursos com o próprio dinheiro. Não é obrigado. É uma opção. Queremos, para oferecer uma outra educação. Entende? Há uma ou outra coisa, pero não é tudo o que queremos, que necessitamos. Então, compramos. Podem perceber, estamos ensinando aí o sistema de numeração decimal. Ao se ensinar grandezas e medidas, por exemplo, em uma sala de ninhos, em processo de alfabetização, trabalhamos com atividade, nessa atividade é uma atividade de construção de massinha de modelar, para desenvolver a coordenação motora, entende?
sim? Encanta os niños e gostam muito de trabalhar assim, aprender assim. Eles manuseiam, escolhem as colores e ficam felizes e alegres. Depois que fazemos isso, vamos fazer atividades artísticas e trabalhamos também algumas letras do alfabeto. Esses ninhos foram, por mim, alfabetizados esse ano. E eu alfabetizei esses ninhos com toda a dificuldade. Para se ensinar matemática, não há recursos na escola. O que fazemos? Não posso comprar tudo, senão não me sobra nada do meu salário, né? Sim? O que faço? Eu peço para os ninhos, para os padres, que me tragam garrafas, vaso, botelhas de Coca-Cola e tiramos as tampas, colorimos as tampas, preparamos as tampas e ensinamos matemática. Essa sou eu, ensinando matemática para os ninhos. Para se ensinar figuras geométricas, trabalhamos com dobraduras. Em uma dobradura de um pássaro, por exemplo, de um navio, de um barco, há muitas figuras geométricas. Me encantam os ninhos. E eu tento achar um meio de fazer com que os ninhos fiquem atentos à aula, se interessem pela aula, porque não se interessam por nada. Muitos são estuprados, muitos apanham muito, os padres batem muito, muitos vivem com seus abuelos, seus avós. É assim. Para ensinar conteúdo do currículo, como história, por exemplo, para chamar a atenção dos ninhos, esta manhã os ninhos estão com sono, trabalhamos com a caracterização antes de contar a história. Nesse caso, eu estava falando, explicando, dando classes sobre os indígenas. Eu sou de uma região indígena do Brasil, nasci, né? Parece um pouco índia, não? Não sou índia, pero conheço a realidade. Contamos as histórias, explicamos os conteúdos para que entendam e lhe encantam, chamam a atenção, param, ficam mirando, aprendem, todos não. Alguns não aprendem. Tentamos com aquele que não aprende. Tentamos ajudar aquele que não aprende. Entende? Fazemos assim. Percebendo que nas escolas da favela, os ninhos riscaram a parede, borravam as paredes com pincel, deixavam a escola toda feia. Pensamos, gostam de escrever quando nós estamos mirando. Vamos chamar para escrever no piso, no chão, no suelo, pero não com uma tinta que vá borrar, não se pode apagar. Com giz que se pode apagar, não riscamos nas paredes, riscamos o suelo. E eles escrevem e se interessam e gostam. Agora não precisam fazer escondido. Quando não estamos mirando, riscavam as paredes. Pero pensamos nisso na escola, juntos, todos juntos, e não riscam mais as paredes, pintamos, as paredes não estão mais borradas por eles. Não precisam mais. Há um momento em que vamos para a escola, para o pátio da escola, escrevemos no chão, desenhamos, como querem. Eles dizem o que querem desenhar e vamos desenhar naquele momento. Como não temos nas escolas, tanto em Aparecida quanto em Goiânia, pessoas formadas em teatro, em dramaturgia, fazemos parceria com a polícia, com a Guarda Civil, e eles vão à escola fazer um trabalho
contra as drogas, porque é muito comum ter nas famílias pessoas que usam drogas ou que vendem drogas. Então fazemos isso. Encantam as crianças. Essa forma lúdica de ensinar encanta as crianças. Os niños não têm como ir a um clube com piscina, não há nas escolas. Alguns não sabem nem o que é. Ao cinema, ver como é esse filme? Uma película. Não tem condições disso. Fazemos parceria com os clubes privados. Pedimos por documento, vamos lá frente a frente, conversando com as pessoas. Alguns nos negam, outros dizem que sim, que podemos, vamos agendar uma data e levamos os meninos para o clube, para que saibam o que é o clube. Os meninos não sabem muitas coisas. Queremos ensinar algumas coisas que conhecemos, mas não conseguimos tudo. Na escola, quando estamos trabalhando com alimentação saudável, criamos uma horta escolar. Nessa horta plantamos legumes, verduras e consumimos na escola mesmo. Pero quem nos trazem as sementes, não compramos. Os padres nos trazem as sementes. E plantamos com as crianças, cuidamos da horta e nos alimentamos dela também. Esse é um momento de educação física na escola. Mirem a foto, por favor. Há ninhos sem sapatos. Notam? Percebe? Há ninhos sem sapatos. Eu tenho ninhos que não têm sapatos em classe. Não tem. Perdeu, quebrou, rasgou. Não tem. Ficam um tempo sem sapato na escola. Depois eu consigo um sapato, ou alguém vê um sapato, ou ele aparece com um sapato. Não sei de que forma seu pai comprou, o que aconteceu para ter o sapato. Pero mesmo assim, é oferecida educação física, um momento de integração das crianças, de interação entre as crianças. Não é privar a criança de viver um momento de mais atividades físicas, mesmo sem sapatos adequados. Quando está muito quente, o Brasil está muito quente, muito caliente, nós não levamos eles para a educação física, só quando está tranquilo, agradável. Isso tudo é possível porque nós temos união de equipe. Pero não é sempre que estamos assim, que sorrindo, fazendo pose para fotos, somos as professoras, as maestras. Aí, todas funcionárias públicas, brigamos, choramos, contamos as histórias umas para as outras, aprendemos umas com as outras. É assim. Esse trabalho é possível porque nos esforçamos também. Pero não deixamos apenas para o que o governo nos oferece porque é pouco. Sentimos que é pouco. E como é a formação no Brasil? Como se formam professores, maestros no Brasil? A formação continuada dos professores é uma necessidade em Brasil, em Goiânia, em Aparecida de Goiânia e em outras cidades também. Há necessidade de formação porque a complexidade do ato educativo requer formação. Temos que ter formação para as coisas. Se nós não pensamos, não planejamos, não decidimos o que é melhor para ensinar os meninos. A formação do professor contribui para que ele busque metodologias, maneiras, estratégias didáticas para ensinar os meninos. Penso isso. Concordam? Concordam que a formação é importante? Sim? Como é a inclusão no Brasil? Em Brasil, a inclusão é um direito legal, está na lei, no papel.
todos têm o direito de ser incluídos. As crianças que são discapacitadas são matriculadas nas classes normais. Não é feita nenhuma avaliação prévia antes de inserir a criança na classe normal. Pero se teve algum ataque, alguma coisa, o maestro que se vire. Teve de que faz. É assim. Nas duas escolas. Essa é uma atividade artística, porque na sala em classe há multiculturalidade. Muitas pessoas de muitas cores, de muitos costumes diferentes, pessoas que passam fome, pessoas que não passam fome, é assim misturado. Trabalhamos com jogos, porque pensamos que na escola abre portas. Devemos representar as coisas das crianças, dos ninhos. Desenvolver o raciocínio lógico nos preocupa também. As escolas públicas, elas não possuem um banco de recursos para que o maestro utilize para ensinar os ninhos. Nem para os ninhos que têm necessidade especial, nem para os ninhos ditos normais. Muitas vezes, o maestro não trabalha com os ninhos que têm discapacidade, porque não sabe como. Tem um ninho em classe gritando, mas não sabe como fazer. Às vezes não trabalha com isso. E falta formação, muitas vezes. Na verdade, trabalhar em uma escola a partir de uma perspectiva inclusiva é entender que todos os ninhos podem aprender. Todos podem aprender. E eu acredito nisso. Vocês acreditam também ou não? Sim? Todos podem aprender? Podem. Todos podem aprender. As crianças, os ninhos aprendem em tempos diferentes. Um aprende primeiro, o outro aprende depois. É assim. Nós outros trabalhamos na dimensão inclusiva. Mas o que é trabalhar na dimensão inclusiva? Trabalhamos na dimensão inclusiva porque somos bons professores? Porque somos bons professores? É por isso? Não. Trabalhamos na dimensão inclusiva porque recebemos uma boa formação em las universidades do Brasil e fora do Brasil? Não. Não é por isso. Por que é isso? Por que trabalhamos de uma forma inclusiva? Porque os maestros miramos os ninhos de uma forma diferente. Miramos com o coração. Todo mundo comigo, com o coração. Falem nada? Com o coração. Não há formação que faça com que o maestro trabalhe com os ninhos se não houver vontade do maestro ensinar os ninhos. Mirar o ninho diferente. Há necessidade disso? Pode estudar na melhor universidade, mas não querem trabalhar com ninho. Como é a educação social no Brasil? É muito dura, muito triste, muito sofrida, é um sofrimento, porque temos ninhos que são explorados sexualmente, que sofrem maus tratos. Temos ninhos de diferentes contextos sociais de privação. Os ninhos, eles trabalham quando eles deveriam estar estudando. Deveriam estar estudando, estão trabalhando. Os ninhos, eles deveriam frequentar a escola para estudar, não apenas para comer. Eles vão para a escola para comer, porque ele falta em casa. A educação oferecida na escola, ela deveria ser compartida com os padres, pero não são. Os padres participam pouco. Aqui
Aqui temos a foto de uma niña se alimentando a comida de la escuela. Esse é meu aluno, é o ninho que eu dou aula. Chama-se Raul. Ele está na porta de uma Mercadona. Antes de vir para cá, uns 15 dias mais ou menos, Raul faltou para uma irmã Poliana, que tem muita habilidade artística na sala. Começou a faltar na escola 3 dias seguidos, e eles nunca faltam porque gostam de comer da comida da escola também. Eu senti falta, pensei, vou à secretaria da escola mirar o nome dos padres para ver se há um telefone. Muitas vezes não há telefone, número de telefone, porque não tem telefone. Uns não têm telefone. Neste, não tinha telefone. Chamei a minha amiga da outra classe. Falei, quando terminar a aula hoje, antes de irmos para Goiânia, ela também trabalha em Goiânia, vamos à casa de Raul? Quando nós chegamos na casa de Raul, não estava na casa de Raul. Pensei, o que aconteceu? A vizinha do lado, que é informante, tem informante em muitos lugares. Chamamos em Brasil de fofoqueira. Contou-me que a casa de Raul queimou. Pensei, mas como? Como queimou a casa de Raul? Ele disse, Raul tem 11 irmãos, todos pequenos. Uns maiores que ele tem 8 anos. Uns maiores que ele, outros menores. Uma das crianças menores acendeu uma vela em casa. Mas por que acendeu a vela? Aí a informante me disse, não tinha energia, porque cortaram a energia de 3 meses, não tinha dinheiro para pagar a energia. Você corta a energia se não paga a energia para o governo. Mas assim, acenderam uma vela, criança não tem cuidado que adulto tem, não cuidaram e pegou fogo na casa de Raul. Mais uma mobilização na escola. Me emociona falar disso. Mais uma mobilização na escola. Para conseguirmos calçados, roupas, isso conseguimos. As pessoas são solidárias também. Os próprios ninhos traziam camiseta para o Raul, não nova, camisetas deles mesmo, furadas. Umas furadas, outras não, eram assim, que tinham combatido com o Raul. Eu escrevi a irmã de Raul, Poliana, que é minha aluna, tem 9 anos, em um concurso de desenho artístico. Para o desenho que iria vencer o concurso, vi na internet do governo. O desenho que iria vencer o concurso iria estampar os calendários anuais. Assim, uns panfletos com os meses do ano em toda a cidade. Pensei, vou escrever. Que ganha? Fui mirar, que ganhava uma bicicleta. A minha aluna venceu o concurso em primeiro lugar e ganhou uma bicicleta. Perfil das famílias do Brasil. São moças muito jovens, 14, 20 anos, estão embaraçadas. As crianças são criadas muitas vezes por abuelos, porque seus pais estão presos. São todos? Não. Não são todos. Alguns. Pelo menos. A participação das famílias na escola é uma participação eventual. Às vezes participam, às vezes não participam, por vários motivos que eu expliquei a vocês. Há muitos problemas, como o uso de drogas, o consumo de drogas, o tráfico de drogas. É assim. A família em Brasil não é assim, padre, madre, hijos. Não é assim. Tatiana, minha amiga, professora,
que vai falar depois em uma mesa, convido vocês a assistirem. Ela sabe do que eu estou falando. Não é assim. Não é padre. Muitas vezes as crianças são criadas apenas pela madre, às vezes pelos abuelos, às vezes por padre e madre. É bem diferente nas famílias. E me gostaria, para finalizar, deixar para vocês que em Brasil teriam muito trabalho, porque serão educadores sociais. É isso? Teriam muito trabalho. Nos ajudariam muito a pensar na sociedade, as pessoas com depressão. Me gostaria tê-los conosco lá. 3 ideias sociais que gostaria de deixar para refletirmos e conversarmos em outro congresso, que virão muitos congressos sobre isso. Creio. Espero estar nele para compartilhar algumas coisas. Primeiro, a realidade às vezes é mais dura que a própria realidade. 2. É ninho, quer ser ninho, é adulto. Adulto, as pessoas? Pessoas. É o futuro de nossos ninhos, um casamento às vezes complexo. 3 ideias educativas. Escola é vida, um matrimônio difícil, muito difícil. Formação, desconexão com a realidade ou conexão? Ilusão, inclusão, integração. Sociedade, educação e inclusão. Eu gostaria de terminar com as frases do grande educador brasileiro, Paulo Freire, que diz algumas verdades sobre a profissão de mestre. Ele diz: ninguém nega o valor da educação para que um bom professor, e que um bom professor é imprescindível. Mas, ainda que desejem bons professores para seus filhos, poucos padres desejam que seus filhos sejam professores. Isso nos mostra o reconhecimento que o trabalho de educar é duro, difícil e necessário. Não devemos deixar que esses profissionais continuem sendo desvalorizados. Muitas graças. Muito obrigada, professora Kátia. E que bom que traz essa visão, uma outra visão, não? Uma forma diferenciada de ver que existem outros modos de educar e outras formas de educação. São 2 realidades distintas, muito parecidas, mas com grandes diferenças. Bem, tem alguma pergunta para a Kátia? Perguntas? Vamos nós outros fazer perguntas a vocês? Sim. Perguntas? 1, 2, 3. Não tem perguntas. Como trocar de forma assim material? A criança que habla ou que não habla? Que habla. Ah, sim. Como ensinamos a alfabetização? Ensinamos com jogos, com dinâmicas, com os livros didáticos também, que são recursos que utilizamos. Pero temos a preocupação de buscar recursos para as crianças. Não há na escola? Compramos ou construímos? Construímos. Muitas vezes precisamos, o conhecimento está aí. Não apenas que aquele que eu adquiri na universidade, quando me formei em pedagogia, em história, mas busquei nos livros, buscamos nos livros, compartimos com o colega que não busca, também fazemos isso. Não adianta na escola ter só eu que ensino assim e meu colega não ensinava outra classe assim. Pensamos que todos devem ter a oportunidade de aprender. Fazemos assim, com linguagem também.
Se me permite, existe uma máquina muito antiga em Brasil chamada mimeógrafo, que utilizamos muito. Então, quando não se tem material, recorre a um livro, como por exemplo um dibujo, como uma história, não? Para ensinar ao ninho uma forma mais fácil de aprender. Então, se copia o dibujo e com a escrita manuscrita, a história. E esta hoja se passa e se copia 300, 400 cópias. Então, esse é um trabalho que tem um maestro que dedicar algumas horas, sabe? Porque tem que buscar um dibujo que seja interligado com a atividade da história, para que se melhor explique ao niño. Então, eu posso falar que também trabalho como ela, pois também não temos tantos recursos onde vivo, mas essa realidade é em grande parte do Brasil, não todas. Pero na capital em que eu trabalho não há mais mimeógrafo, mas havia antes. Agora não há mais. Na realidade em que Cláudia trabalha, no estado, que é na Amazônia, há mimeógrafos. Sim. Ainda há, todavia há. Alguma pergunta mais? Sim? Eu pego uma autovia, corro uma autovia que é de trânsito muito rápido. Tenho medo, porque não dirijo meu coche muito bem. Tenho medo, tenho caminhões, demoro cerca de 55 minutos, 60 minutos para chegar no trabalho. Quando não tem engarrafamento, quando não acontece algum acidente. Quando acontece, demora mais. Por isso eu tenho que acordar muito temprano, 5 horas da manhã. Quando não tem atasco, ela gasta quantas horas? 55 minutos. Uma hora? Quase uma hora. Em média. Se não para tomar um cafezinho e comer um pão de queijo. Alguma pergunta mais? Los niños... Há professores, a maioria são de educação física, de pedagogia, magistério, quase não há, pouco, muito pouco. As escolas em Brasil são escolas que funcionam em tempo parcial. Algumas escolas funcionam em tempo integral, que Cláudia explicou ontem muito bem. Inclusive foi tema de sua tese de doutorado. 4 horas pela manhã em uma escola de trabalho, na outra 4 horas. Há crianças que participam de um programa, mas são poucas, porque não há vaga para todos. Uma escola integral requer muito recurso também, pero não é desinteresse do governo. Se oferece menos com menos. Perguntas? Perdona? Sim, eu já crio um. Eu planejo minhas aulas. Antes de dar aula, eu planejo a aula. Se não tenho recursos, eu compro, eu pego o que tem na escola e junto com o que penso, com o que planejei e ensino aos ninhos. É assim. Não chego lá e não tenho nada e não ofereço nada. Eu preparo antes, eu planejo minha aula. É assim. Sim? Algo mais? Estão acordados? Sim ou não? Pois, muitas graças, Dona Kátia.